o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Quero falar nessa noite a respeito da vida eterna. Aleluia. Eu quero que você preste atenção. Quem sabe muitas vezes você já ouviu esse versículo, já leu, aleluia, mas quem sabe você nunca pensou: aonde eu irei passar a vida eterna? A eternidade, uma eternidade nos espera. Uma eternidade nos espera. Por isso, Deus, o apóstolo João escreveu, não achando outra palavra para falar do amor de Deus, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, que deu seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para todos, como já foi citado, a salvação é para todos, sem distinção de raça, de cor, é para todos. A salvação te espera. A salvação, ela é um projeto de Deus para a sua vida, mas você precisa se encaixar neste projeto. É por meio de Jesus Cristo, porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus diz que debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Vida eterna. Cada dia que passa, a gente se aproxima da morte. Cada dia que passa, aleluia, cada ano, cada mês, a gente se aproxima do fim aqui nessa terra. Porque estamos aqui passando apenas um tempo. Aleluia, estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Deus preparou algo melhor para nós. Deus preparou uma cidade santa, a nova Jerusalém, onde os muros são de ouro, as ruas de cristais. Aleluia. E só entra lá por meio de Jesus. Lá em João capítulo 10, a Bíblia diz, o próprio Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Aleluia. Então não tem outra porta. A única porta é Jesus. E o versículo de número 17, a Bíblia diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, diácono Anael, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela fé, é entregar a sua vida a Jesus, é renunciar, aleluia, o mundo, renunciar ao pecado, os prazeres mundanos e se converter a Cristo Jesus. Certa feita, aleluia, no início desse capítulo, em João capítulo 3, um homem veio conversar com Jesus, um homem chamado Nicodemos, e disse: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus explica, Nicodemos fala a respeito da salvação, da vida eterna. Jesus conversando com Nicodemos disse: olha, Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. E Nicodemos disse: mas como pode ser isso, Senhor? Eu já sou um homem velho, como é que eu posso nascer de novo? Porventura eu posso tornar a encolher, entrar no ventre da minha mãe e nascer? E Jesus respondeu: não, Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Aleluia. A água simboliza a palavra de Deus, e o Espírito é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quem sabe você ouve a palavra, você até lê a Bíblia, mas muitas vezes não entende. Você precisa meditar, precisa procurar alguém para te explicar, aleluia, para ensinar a palavra de Deus. A porta, ceder, né, render aos pés de Jesus, recebendo Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida, diz a palavra de Deus. Aleluia. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, por Jesus. Vida eterna. Aleluia. Aonde você vai passar a eternidade? Aonde? Aleluia. Será que você tem preocupado com isso? Aqui tudo é passageiro.
A Bíblia diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Aleluia. Aqui passa, mas a gente parte para a eternidade. Quando uma pessoa morre, selou-se o destino. Ele parte para uma eternidade, seja com Deus ou seja sem Deus. E para mim partir para a eternidade com Deus só por meio de Jesus. Aleluia. Porque a Bíblia diz que quem tem o Filho, tem o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Em João, capítulo 5, versículo 24, a Bíblia diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Então é isso. É você ouvir e crer que Deus enviou Jesus para te salvar. Aí você tem a vida eterna. Não somente crer, mas confessar, receber Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Procurar uma igreja evangélica para você congregar, para aprender com a palavra, para continuar aprendendo da palavra de Deus. E o versículo 25 diz: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Porque lá em João, capítulo 10, versículo 28, a Bíblia diz: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aleluia. Aqueles que vêm a Jesus, de maneira alguma lançarei fora. Jesus disse: ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aleluia. Então entrega a tua vida ao Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor. E passa da morte para a vida. Em João capítulo 11, muito conhecido, o versículo 26. Aleluia. Quando a gente vai em um velório por aí, está até escrito naquele paninho que vem do Pafi, esse versículo: louvado seja o nome de Jesus. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerás. Crês tu isso? Todo aquele que vive e crê em Jesus, nunca morrerás. Mas que morte é essa que Jesus falou? Se todos vão morrer, Jesus está falando da eternidade, da morte eterna, porque aquele que partir dessa vida sem Jesus, ele partiu para a morte eterna. Aleluia. Vai passar a eternidade sem Deus, é uma morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. No capítulo 5, versículo 11 ao 13 do Evangelho de João. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho, diz a palavra de Deus. Quem tem o Filho, tem a vida. 1 João capítulo 5, versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Aleluia. Então esse testemunho, foi isso que o apóstolo João falou na sua primeira carta. Capítulo 5, versículo 11 e versículo 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem disse isso foi o apóstolo João. Aquele que andou com Jesus. Aquele que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Aleluia. Quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Fica com esta palavra gravada no teu coração. Quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho não tem a vida, diz a palavra do Senhor. O amor de Deus